Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um programa Domitor aqui na Rede Vivax de televisão. Como vocês sabem, o nosso objetivo é trazer para vocês pessoas que se destacaram de alguma forma, ou às vezes de várias formas, no mundo dos negócios, no mundo empresarial, no mundo corporativo e até mesmo como empreendedoras. Eu quero lembrar a vocês que nós estamos abertos a receber pedidos de vocês sobre assuntos que vocês queiram que a gente traga aqui para nós discutirmos. Hoje eu estou com uma das pessoas que eu mais admiro, uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer há pouquíssimo tempo, já esteve comigo num Pod Vivax, aqui no podcast, e não tem como não conversar de novo com essa pessoa, que é a Isabela Pugliese. Eu vou ler algumas coisas sobre ela, mas vocês sabem como eu gosto de trabalhar, é sempre de ouvir a pessoa, porque isso aqui fica muito frio. Mas só para vocês terem uma ideia, hein? Ela é sócia e head de produtos internacionais da Startse. É uma profissional altamente respeitada no campo da inovação e tecnologia, desempenha um papel essencial na Startse, essa empresa que a gente vai falar um pouquinho sobre ela aqui também, que é uma plataforma que conecta pessoas e empresas ao ecossistema global de inovação e de startups. Só para fazer uma pausa, eu tive o prazer de ir para o Vale do Silício com essa empresa, que foi uma viagem e um momento que mudou a minha vida. Mas depois a gente fala sobre isso. Ela tem uma trajetória profissional marcada por um profundo compromisso com a transformação digital e o desenvolvimento de novas ideias. E, como não deveria e não poderia ser diferente, é uma líder visionária na empresa. Ei, Bela, tudo bem? Tudo bem, obrigada, prazer, Obrigada a pelo você convite. pela honra de estar aqui. Ela veio direto dos Estados Unidos depois de 5 dias de viagem, né? 5 dias de viagem para chegar aqui. Tô rindo para não chorar, mas... Eu já estava com a gente, será que vai dar tempo? Porque eu saí sábado, consegui chegar Gente, ontem, mas tudo bem. Surreal, né? Nesse mundo de hoje, você gastar 5 dias com problemas de... Surreal. Caramba. Mas tecnologia, né? Pifou. Acabou, né? Acabou tudo. Me conta uma coisa. Gente, como eu falei, a Bela agora está morando nos Estados Unidos. Conta um pouquinho desse ponto de virada que aconteceu na sua vida mais recente, Bela. Bom, foi da noite para o dia, assim, a gente tem uma operação na Startse há já bastante tempo no Vale do Silício, a gente está há cerca de 10 anos ali, bem pertinho de São Francisco, mas bem no coração mesmo do Vale do Silício, em Palo Alto. E lá para outubro, mais ou menos, a gente começou a identificar que tinha algumas oportunidades de transformação naquela área em específico, na área internacional, né? Que no final do dia, apesar da sede estar no Vale do Silício, é muito mais uma responsabilidade global, porque a gente tem Estônia, China, Portugal, tem outros polos acontecendo pelo mundo. E eu fui uma pessoa que mudou muito na Startse, eu passei por todas as áreas da Startse. Muito legal, isso é um aprendizado incrível, né? Exato, então eu conheço todos os processos internos da empresa, conheço muito o nosso cliente, e o meu perfil profissional é muito de... Eu brinco e falo, cara, eu sou a própria startupeira, porque eu pego o negócio, não tem nada, construo, aí quando tá bom eu falo, legal, perdeu a graça, me dê outro desafio. Então, foi meio que uma junção de oportunidades, porque eu levantava a mão já há algum tempo, alguns meses, falando, pô, minha área tá muito redonda, não precisa de mim para nada, tá fluida, tem receita, tem margem, não tem problema, não precisa mais de mim aqui. Tá na hora de eu ir para outro lugar. Tá na hora de eu ir para outro lugar. Mas não tinha muito... Fica aí, continua fazendo o que está muito bom e a gente vai vendo. E aí pintou a oportunidade, eles, bom, você quer um desafio? Temos um desafio. Faça com que o internacional se torne a mesma referência que é o offline aqui, né? Os programas presenciais Brasil aqui na Startse. E aí eu topei o desafio sem falar com ninguém, sem pedir para pensar, sem negociar, sem nada. Nada, já foi. Eles, olha, o desafio é esse. Eu falei, topo. Aí, quando você pode mudar? Não sei. Quando tem que mudar eles? Janeiro? Aí eu, tá bom. Então, foi assim, literalmente. E então você está lá aí 6 meses, 7 meses. 6 meses, é. Como é que é essa experiência de emigrar? Olha, tem muita coisa difícil. A gente começa a identificar, assim... eu já tinha passado um período na Itália, mas há muitos anos atrás, em outra perspectiva, não era uma perspectiva executiva e tal. E hoje eu estou num lugar onde tem os melhores empreendedores e executivos do mundo, tendo que representar uma empresa brasileira parcialmente conhecida no local. Então, quando eu falo de Startse no Brasil, é muito mais fácil uma pessoa conhecer. Quando eu falo de Startse no Vale do Silício, ainda que a gente esteja lá 10 anos e já tenha ganho uma boa projeção,
o alto executivo de um Google ou da Tesla não está olhando para isso, porque os meus programas são programas para brasileiro. Perfeito. Então, ele não está olhando. Então, você tem um grande desafio de manipular o seu dia a dia para que você consiga ter tempo para ir para eventos, em eventos conhecer pessoas e a partir dessas pessoas você conseguir chegar nos nomes que você quer. Tem uma jogada de networking ali que é essencial para conseguir cravar o nome da Startse com palestrantes. Aliás, assim, diga-se de passagem, a Startse tem uma característica muito forte nessa coisa do network, né? Como é que você vê isso, assim, para quem está nos assistindo? Como é que você fala o que é um bom networking? Como é que a gente faz isso de uma maneira que não seja excessiva, né? Que a pessoa não é aquele interesse absurdo, mas que ao mesmo tempo você consiga conciliar a necessidade com o prazer, vamos dizer assim. Tem duas coisas que eu sempre falo para todo mundo, incluindo os nossos clientes e alumnis, que são os nossos alunos. A primeira é que eu acho que tem uma coisa de essência, que é necessário você ter na empresa. Se você tem na empresa essa essência de conviver com pessoas, de querer estar com pessoas, de entender que aquele momento que você está é um momento de troca e oportunidade para ambos os lados, eu acho que você consegue ter um pouco mais de facilidade. A gente é uma empresa de educação executiva. Todos os dias nasce uma empresa de educação executiva na internet. Uhum. Todos os dias. Te prometendo contato com os melhores executivos e empresários do Brasil. A gente, muito provavelmente, é a empresa que mais tem contato, mas é uma das que menos promove isso de uma forma super proposital e organizada. Porque o que a gente fala e acredita desde o começo está tão embutido no nosso ser, a DNA mesmo, do DNA, né? Que quando a gente está conversando no café, no coffee break, a gente automaticamente vai falar, nossa, você precisa conhecer tal pessoa. E a gente automaticamente também está se colocando sempre à disposição de, lembrem-se que a partir de agora vocês fazem parte da família Startse, e que a gente tem entradas e contatos. Se você precisar da gente, você tem o telefone de todos os sócios. A gente não é uma empresa que fechada, você não né? vai ligar para o CEO. Você vai conseguir falar com o Júnior, que é nosso fundador e CEO, no telefone dele a hora que você quiser. Então, acho que a gente tem esse negócio muito do DNA. E aí tem uma segunda coisa que eu falo sempre para a turma, que eu aprendi no Vale lá no passado, nas minhas visitas, mas tenho reafirmado muito, é que aqui no Brasil a gente tem um jogo que o networking eu preciso conhecer fulano de tal porque ele vai abrir portas para mim. Uhum. A gente não tem o give back, que é muito tradicional no Vale do Silício, que é um ambiente de troca. Eu te dou e você me dá, eu ajudo e você me ajuda, né? Perfeito. Então, assim, isso é muito mais produtivo para ambos os lados, muito mais transparente, claro, não frustra e tem muito mais facilidade no final do dia. É muito mais claro, né? E a facilidade, né? Porque eu tô chegando claramente em você e falo, eu preciso de uma ajuda sua para tal coisa e eu acho que eu tenho coisas que eu posso te ajudar. Qual que é o seu momento agora? O que eu poderia fazer por você, sendo que eu recebo, sei lá, 250 executivos e empresários brasileiros por mês no Vale do Silício? O que eu posso fazer por você? Interessante que, assim, a gente aqui no Brasil, a gente precisa sair dessa coisa desse fingimento que, né, não, olha, eu tô aqui, não tenho interesse nenhum, eu tô ali, ser mais assertivo, ser mais profissional, né? Nós ainda estamos muito aquém dessa história, né, Bela? Você sabe que a gente tem uma amiga hoje já, ela foi professora da Startse há muitos anos, mas ela é uma grande amiga de toda a Startse, que é a Angélica Blendstrup. Ah, eu tive aula com ela. Ela é maravilhosa. Ela é fantástica, né? Uma baita companhia para todo mundo do time Startse que tá lá. Ela leva a gente para passear, leva a gente para fazer aula em Stanford. Ainda anda com a cachorrinha dela? Ainda anda gente, com a cachorrinha. Ela ia dar aula com a cachorrinha dela. E ela é uma PhD em comunicação por Stanford, né? E ela fala muito isso. Ela fala, eu acho engraçado que vocês, brasileiros em excesso, mas o latino em geral, circula muito para falar. Ela falou, é engraçado porque parece que vocês têm medo. Vocês circulam. O que você quer, afinal? O que você quer falar? Seja para apresentar o teu negócio, seja para pedir alguma coisa. Fala direto. Tanto é que os pitches, né, que são aquelas vendas de elevador que a gente fala, que tem que ser jogo rápido, a dificuldade para ela é muito grande. Ela falava, né, gente, mas seja direto, vá ao ponto. Exato. Ela, como alemã, fala português brilhantemente, mas ela, como alemã, que é mais direta, e nos Estados Unidos há anos também, uma cultura muito mais direta, ela fala, tá, vocês falam 2 minutos para se apresentar, pelo amor de Deus, para qualquer coisa. Aí outro dia ela deu um exemplo que ela falou, o brasileiro fala assim,
Ó, vou te falar uma coisa. Não sei se faz sentido para você, Bom, de mas o acordo. que que você acha? Ela, gente, por quê, né? E aí eu comecei a reparar e é verdade. A gente A gente dá uma tende a introdução, né? introdução. E isso é uma coisa que nessa parte do network eu tenho me controlado muito a fazer desta forma mais americana, talvez, nos eventos e tem surtido muito efeito. Tanto em ser direto quanto em promover a troca efetivamente. Olha, eu tenho uma empresa que atinge 2 milhões de pessoas únicas por mês na internet e posts com até 8 milhões de visualizações. Você quer ser mais conhecido no Brasil? Ou você tem interesse em palestrar no Brasil? Você tem interesse em conversar com empresas brasileiras? Porque isso eu consigo para você. Pronto, E acabou. aí, exato. Legal. Bela, voltando agora, vamos voltar na tua vida. Me conta, assim, qual foi a grande virada que você teve na carreira sem ser essa agora? Qual é que você lembra que fala assim, cara, esse ponto foi um ponto de 180 graus que eu fiz? A minha carreira foi inteira 180 graus, né? 360 às vezes, porque eu sou formada em jornalismo. Eu trabalhei muito tempo com jornalismo policial e investigativo. E TV. Gente, isso eu não sabia. É mesmo? Sim. Cobria crimes? Cobria crimes, passei muitas tardes e noites na frente do DHPP aqui em São Paulo, exatamente. E trabalhava na Band com todos os cenários de investigação e crime que tem na televisão. E aí um dia eu falei, legal, eu amo jornalismo, mas não dá mais. E eu fui empreender, totalmente diferente. E aí um dia, formada em jornalismo, e números era uma coisa que assim... Nenhum tipo de número me agradava. E aí um dia uma pessoa falou, olha, tem uns caras aí da XP, conhece? Falei, não. Eles acabaram de chegar em São Paulo, precisam de uma pessoa, eu achei que é seu perfil, falei de você. Eu falei, tá bom, vamos lá, vou tomar um café. Cheguei lá. Gente, XP é uma empresa financeira, acho que todo mundo já conhece hoje, né? E a XP tinha 300 funcionários na época, tinha acabado de chegar em São Paulo. E cheguei lá e a pessoa que me recebeu falou, olha, na verdade eu nem tenho a vaga. Eu comentei que eu precisava de uma pessoa, me indicaram você. Eu fiquei meio sem graça porque eu fui colocada numa situação. Vamos tomar um café, de repente a gente se conhece. Pensei, meu Deus, que furada, né? Tomei o café com vergonha, querendo ir embora. Aí no fim do café ele falou: Você pode voltar amanhã? Eu, posso. E você entrou. Voltei no dia seguinte, acabei. Ele falou: Olha. Vamos fazer mais um papo aqui, mas eu vou achar uma vaga para você. E acabei entrando. Então, foi um baque também, porque eu não conhecia nada. Você foi trabalhar com o que na XP? Fui trabalhar na XPCS, que era a área de seguros e previdências do private da XP. Não sabia nada a respeito de nada. Mas era muito boa articulando para conversar, e o meu papel era um papel muito mais interno com os próprios agentes de investimento, de ser o interlocutor entre a própria XP e o agente de investimento. E 3 meses eu falei, bom, estudar eu sei, é fácil. Eu estudo e vou saber, né? Não vai mudar as regras são essas, eu vou estudar e vou aprender. Aprendi, fiquei, e logo depois, mais um 360, quando o pessoal ex-sócios da XP me ligaram e falaram, vem para a Startse que a gente tá com uma empresa de inovação aqui. Eu falei, gente, mas assim, eu não tenho um autoconhecimento, eu sei o básico. Aí eles, não, mas vem que a gente sabe que você vai aprender. Aí debrucei, aprendi. Em 2 anos já tinha projeto com mais de 100 empresas brasileiras, das principais, assim, grandes bancos, grandes indústrias do agro. E aí deslanchei nisso, não consigo me imaginar agora no próximo. Tem quantos anos que você está na Startse? 6 anos. E não é tanto tempo assim, né? Olha, 6 anos de startup. Com certeza, eu sei que é. Mas eu digo para quem está nos assistindo, me conta uma coisa, bom, característica sua, né? Você tem uma tolerância alta ao risco, então você vai, beleza. Você é autodidata, que é fundamental, quer dizer, você aprende e sabe como trabalhar com isso. Qual outra habilidade sua que você acha que foi fundamental nessa carreira de sucesso que você tem? Olha, eu acho que eu vou falar adaptabilidade, mas não é uma questão de adaptabilidade. Eu acho que tem muito mais a ver com a disposição em enxergar as possibilidades, assim. E eu não sei nem como tangibilizar isso, como transformar isso em palavras. Você falou uma coisa, eu vou te interromper, essa coisa foi interessante, disposição para enxergar possibilidades, que uma coisa que a gente sempre trabalha olha, você precisa antever cenários, você precisa ser adaptável.
Mas essa coisa, e é uma coisa muito interessante, essa vontade de ver possibilidades, ela realmente, eu não tinha pensado nisso ainda. É uma Eu coisa. falo muito isso pro time, né? Quando eles falam, você sempre consegue em pouco tempo construir pontes para as coisas acontecerem. Como é que você faz? Aí eu falo, gente, não sei, eu não sei se é um skill meu ou se é de fato uma predisposição a não aceitar o que tá ok. Eu quero fazer alguma coisa a mais ou diferente, ou eu gosto do negócio movimentado. Eu não Aham. gosto, marcar uma para mim não funciona. Talvez seja um perfil mais meu. E então eu tô sempre testando, testando, testando. Bem Vale do Silício, É sabe? mesmo, startup Vai mesmo. acontecer, quantas portas você abrir, quanto mais porta abrir, uma hora vai ter lá o Aham. balde premiado. E então isso acho que para mim o essencial dos últimos 6, 7, 8 anos, sem dúvida, foi essa predisposição em continuar nesse circuito, indo atrás. E a gente falou há pouco de persistência e resiliência, e é bem isso, que são coisas bem Aham. distintas. Não persistir por achar, não, eu quero, eu vou ficar tentando, tentando, É, tentando, tentando, ter a adaptabilidade e inteligência emocional para exatamente, de entender a saber. hora de desistir, né? Exato, eu acho que isso é uma coisa que é minha e que eu acho muito bom. Eu não acredito que tem ninguém no mundo que tenha skills completos, tá? Perfeito. Ninguém. Eu sou péssima em um fundamento de ser líder, que é a análise numérica e programação numérica de receitas, etc. Eu sou ruim. Eu já tentei, eu não consigo. Eu sou agitada, eu não consigo olhar, eu não consigo. Então, o que que eu fiz? E jornalista, hein? Jornalista adora o número, é Não, impressionante. eu sou péssima. É o meu perfil. Mas eu tenho que tomar decisões baseadas em números. Então, eu sei que é uma coisa que eu não consigo. Eu tenho uma pessoa muito boa de Legal. número que me mostra tudo e fala: olha, é isso, isso, isso que a gente tem de possibilidade. Eu conheço minha empresa como ninguém, a empresa que eu trabalho como ninguém, eu consigo tomar boas decisões, Uhum. mas eu não me arrisco a analisar o número na profundidade, porque eu sei que eu não tenho esse skill. E é uma coisa que eu já tentei e que eu não consegui. Bom, Isabela, mas olha só, você é muito diferente da sua geração. Você tem características que não são comuns na sua geração. Como é que você enxerga isso? Você lida com gente de todas as idades, de todas as classes sociais, tudo bem, de classe média para cima, mas você está Uhum. lidando com gente, até quem vai trabalhar com vocês, fazer estágio. Como é que você enxerga isso? Como é que você lida no meio de startup com essa diferença toda de cultura, de idade, de geração? A gente já foi uma empresa construída com essa diferença, né? Porque a gente é uma empresa construída com uma base societária que vem do mercado financeiro, entrando num mercado de inovação, que tinha um perfil totalmente diferente. Então, quando a gente se deparou com o tema inovação, a gente falou, gente, a gente vem de mercado financeiro, o que que a gente conhece? A transformação digital? Por óbvio que sim. Uhum. Tecnologia? Por óbvio que a gente tinha um bom conhecimento, até porque a gente fazia parte da construção de uma empresa que disruptou boa parte do setor de investimento do Brasil. Mas quando a gente fala inovação no CERN, que é muito mais do que só tecnologia ou Uhum, conexão com perfeito. startups, tinha várias outras coisas que a gente não tinha noção de efetivamente a gente conseguiria entregar por falta, talvez, de vivência naquilo, Uhum. né? E aí, de novo, assim, acho que várias vezes a gente errou e a gente teve a predisposição de mudar. Até 3 anos atrás, a nossa empresa era uma empresa que sofria ainda por vieses que a gente tinha de ser este público que veio do mercado financeiro para uma empresa. E a gente toda vez se corrigindo e Uhum. tentando. Então, eu acho que foi essencial a convivência. A gente não ama e não conhece aquilo que a gente não convive. Quando você começa a conviver com as coisas diferentes, você começa a entender, a amar, a gostar, a tangibilizar que faz parte da vida, do nosso dia a dia, que as coisas são diferentes, que as pessoas são diferentes, que o jeito das pessoas é diferente. Só que se a gente ficar na redomazinha, em casa, com amiguinhos todos iguais a gente, em É verdade. lugares onde só tem gente igual a gente, você não vai conseguir nunca conhecer alguma coisa E hoje a gente diferente. tem pior com as mídias sociais, né? Porque o algoritmo só manda para você aquilo que você já vê. Então, automaticamente, essa diversidade está aí diminuindo, né? Exato. Então, Essa mas e com as pessoas que vão trabalhar e que começam numa Starts, que tudo bem, a Starts tem esse perfil, vocês têm esse perfil. E quem chega? Como é que vocês acolhem ou como é que vocês transformam essas pessoas? a cultura pra gente é inegociável.
É inegociável. E a Startse é um lugar que você se sente na sala de casa. Literalmente, na sala de casa. Pouco tempo antes de eu vir para cá, a gente estava assim, uns 20 minutos que a empresa inteira estava parada dando risada. Com o Júnior, que é nosso CEO e fundador, fazendo brincadeira ali no meio, tirando um sarro do outro. Então, tem uma tiração de sarro, uma intimidade de brincar, que é literalmente amigos e família. Gente que chegou faz 3 meses, que eu nem conhecia. Cheguei agora no Brasil, vi gente nova, ainda brinquei. Júnior, mas já estamos nesse nível com as pessoas? Já, porque aqui é assim. Então, para a gente é muito inegociável que este clima se mantenha. Em algum momento a gente errou e a gente tirou esse clima em nome do que a gente imaginou que fosse ser a escala que a gente precisava. E aí a gente junto decidiu que, olha, pode ser até que demore um pouco mais para escalar o que a gente quer e precisa, mas, cara, tem que ser enjoy the journey. Tem que ser muito bom trabalhar aqui. Então, se chega uma pessoa muito diferente, ela não consegue... Ficar ou então se adapta. Exato. Ou ela se adapta e a gente vai tentar, por óbvio, mas às vezes tem gente que não se adapta e a própria pessoa aí a gente fala, cara, mas realmente não tinha conexão, não tinha liga, porque o todo acaba expelindo, né? Uma pessoa que não joga junto, que não é teamwork, que não está disposta a parar 20 minutos do dia para dar risada, sabe? Beleza, depois vamos todo mundo trabalhar junto 15 minutos a mais depois e a gente vai conseguir fazer o que precisa. Mas 20 minutos parar depois do almoço para dar risada é bom, entendeu? Com certeza. É bom e dá vontade de você estar, né? Como é que você olha hoje, por exemplo, 6 anos de Start, já está morando fora? Gente, vocês precisam de ver para onde ela vai viajar esse ano. Estava me falando ali, eu falei, nossa senhora, vai dar a volta no mundo e vai voltar. Literalmente. Como é que você enxerga a Isabela fora desse contexto? Porque, veja, você convive com as maiores mentes do mundo. Você está nesse ambiente de inovação, de diversidade, de leveza. Como é que é a vida pessoal? Como é que são as pessoas com quem você convive? Como é que isso afeta ou como é que você trabalha com isso? Até recentemente, uma pessoa me perguntou quem é a Isabela fora da Startse? E eu falei, fora da Startse? Ué, é a Isabela da Startse. Aí a pessoa falou, não pode, você tem que ter outra vida. Aí eu falei, poxa, mas é que eu amo muito o que eu faço. E o que eu faço, assim, desvincula da Startse. Mas eu sou amiga dos nossos alunos. Eu falo com eles, assim, eu tive um problema de saúde, eu tive aluno que me escreveu livro, escreveu com mensagem, olha, fiquei sabendo o que aconteceu, espero que esse livro me tocou, espero que também te ajude. Assim, tem um relacionamento no fim que está muito além só da sala de aula, porque tem muita gente que volta muitas vezes no curso da Startse e a gente acaba criando vínculos. Essa semana está tendo uma imersão de jovens. Ontem estava a Tati, que é uma aluna nossa, a filha dela tá. Eu fui lá super feliz para conhecer a filha dela, abraçar, falei, eu adoro a sua mãe. Então, você cria um relacionamento que as coisas acabam se misturando, de fato, a vida pessoal e profissional, ainda mais porque, de novo, é uma startup, então tem uma exigência, uma doação maior do que as empresas mais tradicionais, por óbvio, pelo menos em períodos, né, em tempos de sábado, domingo, e muitas vezes a gente está junto. E tem o fato de que, como eu te disse, como é uma grande sala de casa, os meus amigos hoje também são as pessoas da Startse. Mas eu acho que, assim, ó, de qualquer forma, eu me doei 100%, 150%, 200%, e eu fui descobrir na Califórnia uma nova vida. Porque aqui eu estava sem vida pessoal, eu estava de fato só trabalhando, porque aquilo o que eu mais gostava era estar na Startse. Então, das 8 da manhã às 8, 9 horas da noite, eu ficava feliz na Startse. E no final de semana encontrava minhas amigas e obrigava elas a ouvir sobre inteligência artificial normalmente. Elas, Isabela, essas coisas aí de inteligência artificial, deixa para depois, você sabe, né? Aí eu, sei, pode vir que a gente conversa. Mas eu aprendi agora na Califórnia, porque eu tô lá sozinha. E aí, quando eu cheguei lá sozinha, eu falei, meu Deus, eu preciso descobrir coisas que eu gosto. E eu descobri que eu sou hiking agora, eu gosto de trilhas. Eu vi, ela foi num parque maravilhoso nos Estados Unidos e fez várias trilhas lá, né? E aí eu adorei. E aí eu descobri, inclusive, que nesses momentos você pensa em várias coisas. Várias outras coisas que às vezes quando você está no dia a dia ali desesperado para tentar achar a solução e não vem, esse foi o momento de paz que eu encontrei. E aí, por óbvio, assim, aquele clichê, mas eu sou filha de família italiana, né? Então,
Estar com a minha família em casa é a maior diversão que tem, porque a gente é em 4 irmãos, 5 sobrinhos, esposa de um, marido do outro, e é uma grande bagunça, a família do sul da Itália, ninguém entende nada. Então, a Isabela no pessoal, acho que ela é a família italiana bagunçada, que ninguém entende nada, assim, é tanto Aham. assunto que é uma doideira, loucura. Tô aprendendo esportes talvez mais radicais e descobrindo que é ótimo também, porque aí, além de eu levar a mente para outro nível, eu consigo no corpo, eu sou muito competitiva, né? Então eu Aham. consigo no corpo também ultrapassar limites. Isso me faz muito bem. Que legal. E acho que aproveitar esse. Eu tenho a sorte de trabalhar com pessoas que eu amo, então. Mas você se intitula workaholic? Eu não sei se o workaholic. Eu sou meio contra isso, sabe? Esse clichê. Workaholic é trabalhar demais? Eu trabalho demais, mas eu tenho um baita prazer no que eu faço. O que não me torna a pessoa que vai transformar em natural que empresas obriguem os outros a ficar até 11 horas da noite. Não é Uhum. isso. No Perfeito. meu time mesmo, por exemplo, quando eles mandam mensagem 8, 9 horas da noite, eu brinco, eu falo assim, sai do Slack e vai dormir, vai sair com os amigos, vai fazer... Não quero saber, vai embora, tchau, não quero falar com você. Eu brinco com eles e eu falo com eles num tom de amigo mesmo. Aham. E eu falo, cara, tchau, o que você está fazendo? Me mandando mensagem domingo, eu não vou te responder. Eu os proíbo, mas eu Mas os você fica. proíbo. Assim, acho que Aham. no final é opção deles. Mas eu deixo claro que eles não precisam fazer isso. E me diz uma coisa, de todas essas habilidades, de tudo que você vê nesses empresários, essas pessoas de sucesso, quais seriam duas, três habilidades que você acha que você percebe que são fundamentais para quem quer ter sucesso na vida profissional? Tem uma pessoa que eu admiro muito, que é o Dr. Jorge Gerdau. E o Dr. Jorge Gerdau, para mim, ele é em muitas coisas a imagem do que uma pessoa. E você pode, assim, esquece. A gente no Brasil, a gente tem a tendência de, mas uma vez ele falou tal coisa, eu não gosto mais dele. Esquece isso. Vamos Perfeito. olhar como trajetória de negócio. Vamos olhar como construção de negócio, né? De construção da Gerdau. E uma pessoa não é determinada por um momento, né? Exato. E assim, é uma pessoa que está lá com, talvez ele tenha agora 86, 87 anos, está lá todos os dias trabalhando, pega avião de carreira para vir para São Paulo para dar palestra, tá? Não é avião particular, é avião de carreira. Vem para cá, dá palestra, volta na maior disposição e disponibilidade. E ele, para mim, ele é quase que um resumo do que a gente identifica, e a gente, enquanto Startse, eu também, sempre tem pontos em comuns, né? Nos high performance e nas Uhum. pessoas de muito sucesso. Claro que você tem momento de mercado, um monte de coisa, Mas mas se a gente tem for a fazer uma característica, análise direitinha, tem pontos em comum que tem livros sobre isso já, né? Que são aqueles pontos de E comum ó, eu nos... vou te dizer, aqui, né, entrevistando um programa, a gente já percebe claramente que existem coisas que são presentes em todas as Exato. pessoas. E aí é isso, você pode desenvolver várias, mas acho que tem coisas assim que são muito essenciais e que são iguais, que todo mundo tem ou treina para ter, mas que estão lá. Então, o Dr. Jorge, para mim, é essa imagem, porque ele tem uma capacidade, uma humildade de saber que ele pode tomar as melhores decisões, mas quem conhece melhor o negócio dele é o time que está na ponta. Acabou. Acabou. Eu sou responsável por tomar decisões no meu time? Sou. Mas quem conhece o dia a dia não sou eu. Quem conhece o dia a dia é meu time. Então, decisão compartilhada, para mim, assim, todas as Legal. histórias de sucesso que eu vejo são de pessoas que têm esse perfil do ouvir e ouvir mesmo. Ouvir, entender e usar os dados mais poderosos, que é o teu time na ponta, porque ele está no dia a dia com todas as dificuldades operacionais que você tem e com o cliente. Então, assim, esse para mim é um super incomum que todos têm. Beleza, decisão compartilhada, sabendo ouvir o time, etc. Exato. A pré-disponibilidade em aprender. O Dr. Jorge, a última vez que teve na Startse, ele falou: no dia que eu ficar surdo, ele brincou, eu prefiro nem estar aqui. Aí a gente falou, surdo? Aí ele falou, gente, no dia que eu tiver surdo, eu não aprendo mais nada. Pelo amor de Deus, entendeu? Eu não aprendo mais nada. O que eu vou ficar fazendo aqui se eu não aprender? Que aí tem a pegada, acho que mais do lifelong learner, né? De você
aproveitar... Traduz isso aqui para o pessoal, né? Lifelong learner vamos pensar que é o aprendizado contínuo. Então, e de forma conveniente. Então, isso aqui, por exemplo, se você é um lifelong learner, você pode aprender através de entrevistas, através de podcasts, de leitura, enfim, você escolhe a tua forma, mas é contínuo, né? Bom, pessoal, vocês estão vendo o nível de conversa, né? Então não sai daí, que já já a gente retorna aqui na Vivax TV. Outra coisa que sempre me perguntam é qual foi o meu ponto de virada. Olha, eu tenho que dizer para vocês que eu tenho e tive inúmeros pontos de virada. Se a gente for pegar por blocos mais importantes, eu diria que o primeiro, evidentemente, foi no momento em que eu me tornei médica. É uma virada absurda na mentalidade da gente. Não necessariamente de vida, porque você entra na faculdade e você faz uma sequência, mas a mentalidade muda muito. Você começar a ser responsável por cuidar da vida dos outros, por salvar vidas, principalmente porque minha especialidade era ser cardiologista, né? Então eu diria que esse já foi um grande ponto de virada. O outro ponto de virada, aí sim, enorme de vida, de mentalidade nem se fala, mas de vida enorme, foi quando eu me transformei em mãe. Até aí, tá tudo bem, até aí muito normal. Mas o fato é que, por eu ser extremamente inquieta e curiosa, eu tô sempre buscando pontos de virada. Eu estou sempre buscando outras formas de viver e de olhar para as pessoas ao meu redor. Então, pontos de viradas são sempre a minha busca na minha vida. Fazer guinadas de 180 graus é muito comum para mim. Estamos de volta com o Domitor, aqui pela Rede Vivax de televisão. Vamos lá, Isabela, jogar? Bora. Então vamos lá, ó. Escolhe primeiro, você quer continuar empresário ou você quer passar a ser funcionário? Posso trocar depois? Não, no jogo você vai seguir o jogo. Então eu vou pro lado do funcionário, porque eu acho muito importante a gente saber o que a pessoa está pensando do outro lado. Então você sai daqui, então eu fico com o empresário. Tá bom. Beleza? Vou embaralhar as cartas das habilidades e vou te dar 5. Pronto. Por que 5? É porque geralmente a rodada que a gente faz é com 5, tá? Tá bom. Aqui você pode abrir. O jogo não tem segredo, lembra que eu comentei com você? O jogo não é competitivo, ele é colaborativo, né? Então, a gente tem os pontos aqui, eu sempre falo, mas a gente não vai pontuar nada, a gente vai só fazer o jogo. Tá bom. Tá bom? Então, você vai tirar agora o objetivo seu individual, o que você tem que conquistar no jogo. Escolhe um, qual que é? Acumular 50 pontos de conhecimento. Então, você vai para o conhecimento. Conheça-te a ti mesmo. Vou ser PhD, também 50 pontos de conhecimento. Então, nós vamos, teoricamente, não é competitivo, mas nós vamos ter que buscar a pontuação do mesmo jeito. Nesse bolinho aí, ó, tem o objetivo do jogo. Escolhe um, por favor. Amizades profundas. Acumular número vezes 50 pontos de satisfação. Número de jogadores vezes 50 pontos. Então, então pode deixar aqui pra gente. Então, no jogo, a gente tem que tentar fazer as duas coisas, né, gente? Quando a gente está jogando. Ter a nossa vitória e a vitória do jogo inteiro, que todo mundo tem que colaborar. Então, você vai começar funcionário, pode jogar o dado, eu rodo aqui para você, porque tá longe. 6. Posso ir reto? Como é que você quer? Pode vai lá, ir. Dá pra você... Vai aqui, ó. Você tá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você já foi promovida, já tá no F2, na segunda etapa. Então, o seu problema tá aqui. Pode escolher um problema aí. Lê pra gente, por favor. A empresa está crescendo com vigor. O excesso de trabalho está aumentando e o estresse prejudicando o clima organizacional. Em conversa com seus colegas, concluem que uma participação nos lucros pode ser uma compensação justa. Elegeram você como porta-voz do grupo e a aprovação do orçamento já está em curso. Parece combinado, que a gente falou antes, né? Então, vamos lá. Qual habilidade você acha que você precisa para resolver isso? Preciso de... distanciamento, criatividade, foco, agilidade na decisão ou adaptabilidade? Eu já ia pensar como empresário. Eu já ia dar a resposta como empresário. Mas tudo bem. Não deixa de ser, porque você... Não, sendo como funcionária, eu usaria criatividade, com certeza, como maior habilidade, porque aí eu preciso
convencer as lideranças do PLR, que a gente chama, que é a participação nos lucros que a gente tem na Startse. Pois é a cara da Startse, né? Exato, a gente tem. E que tem muita transparência nisso, é muito bom, né? Porque você acaba, todo mundo tá junto, ganhando ou no perdendo. Então, eu acho que eu usaria com certeza a criatividade como senso maioral para poder decidir isso. Qual que é o nome da carta que você escolheu? Pensando fora da caixa. Tem uma descriçãozinha aí, você lê pra gente? Você pode se tornar mais criativo, fortalecendo um mindset focado na busca por soluções e aumentando o seu repertório sociocultural. Legal, então agora você pode... Não, tira, jogou, já foi, pode tirar do jogo a cartinha. Esse eu tiro? Tira. Agora sou eu, vamos ver. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Você põe aqui pra mim. Eu sou mais devagar, estou no empresário no nível 1. Vamos lá, aqui, ó, startup. Sua startup está dando certo. Seus sócios e você reagem de forma completamente diferente diante desse sucesso. Novos conflitos entre vocês desafiam o futuro do empreendimento. Uau! Eu acho que eu tenho que ser mais adaptável aqui e criativo. Então, vamos ver o que eu vou ter. A maior carta com adaptabilidade que eu tenho é o Total Flex. A carta chama Total Flex. Então, eu tenho adaptabilidade 9 e criatividade 7, com o distanciamento 7, com visibilidade, conhecimento de cenários. Então, acho que eu vou nessa, porque é uma startup, a gente tem muita insegurança, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e esses conflitos têm que ser resolvidos da maneira mais amena possível, né? Então, não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Então, eu vou de tal... Agora, a gente vai tirar uma carta de caos do mundo. O que está acontecendo no mundo enquanto a gente está tomando essas decisões? O market. O resultado dos níveis de todos os jogadores aumenta em 1 ponto. Exceção. O resultado do jogador que utilizou a carta hiperfoco aumenta. Não usamos, então a gente está ganhando. O mercado está a nosso favor. Vamos lá? Aproveita enquanto você está jogando, fala um pouquinho dessa forma de trabalhar que a Startse tem, que é extremamente peculiar, né? Do PLR, da divisão. A gente fez a construção do PLR na XP e deu muito certo, né? É um modelo de negócio que vem já desde lá. Então, todos os sócios principais já trouxeram essa ideia. Então, a gente tem um fixo a valor de mercado, não é uma desculpa para pagar menos. A gente tem um fixo que é a base do mercado. E só que a gente, ao invés de ter bônus, a gente tem uma projeção de PLR, de divisão dos lucros. Então, tem uma porcentagem do lucro da empresa que a cada 6 meses é dividido. A gente, para isso acontecer, você precisa ter muita transparência. Então, todos os números da Startse são abertos para todos os funcionários. Eles sabem, com exceção de quanto cada um ganha, eles sabem qual a margem da empresa por produto, quanto que a gente está lucrando por turma, por produto, quando cada cliente pagou. Eles têm acesso a todas as informações e, por óbvio, a gente consolida isso nos all hands para deixar mais específico e tangibilizado para todo mundo ver. E a gente deixa claro, olha, o EBITDA bateu tanto, a gente teve uma queda disso, a gente teve um aumento daquilo, precisamos focar aqui, precisamos focar ali, senão não terá PLR, ou terá PLR. É muito aberto. Isso qualquer nível de funcionário de vocês. Qualquer nível. Estagiário tem acesso à mesma coisa, porque a gente acredita naquela história muito da gestão por contexto. Perfeito. Então, como você vai fazer para sair daqui e chegar aqui? Faz do jeito que é melhor para você. O que você tem que saber são os objetivos comuns da família, que é o que a Startse não faz, o que a Startse não admite e o que a gente preza que seja feito, que é o cuidar do cliente, cuidar do espaço, cuidar de nós, cuidar de você e etc. Então, a gente tem esses pontos. Então, fica muito claro quanto a gente quer faturar, quanto a gente vai ganhar, o que vai acontecer. Então, eles têm todas as diretrizes para poder ter mais liberdade na decisão também, Todas. Né? Todas. E isso é bom, né? Porque assim, preciso contratar. Precisa. Não dá para você fazer mais um pouquinho? Exato. Você precisa. Não dá para digitalizar? Não é nem eu fazer um pouquinho assim, gente, é 2024. Não dá para digitalizar essa parte do processo? Não dá. Vamos tentar 2 meses? Legal. Vamos ver se funciona. Eu, essa semana,
Falei, gente, eu precisava de uma vaga assim, assim, assim. Aí eu descobri que não era essa vaga que eu precisava. Eu preciso de outra vaga, de outra forma, porque esse trabalho, a pessoa que viesse fazer, depois de 6 meses, ia ser boring. Esse trabalho tinha que ser digitalizado. Não é que eu perdi a vaga para a inteligência artificial. Não. Eu transformei numa vaga, inclusive, com uma remuneração maior, para fazer uma coisa muito mais inteligente, porque esse trabalho aqui específico, ninguém ia querer fazer mesmo. Ia ser daquele trabalho que você... Vai ser Gente, difícil. isso é uma inspiração para pequenos empresários que estão aí, tá vendo? Mas PLR, sim, eu acho que é justo para todo mundo, porque não é eu sou líder, eu vou ganhar XX e o outro não vai ganhar nada. Não. É por mérito, por performance, por cultura, avaliação 360. Então, a empresa inteira me avalia. Legal. E inteira, né? Óbvio, Aham. não dá para 200 pessoas avaliarem 200 pessoas. Mas, assim, a empresa inteira pode me avaliar. Aham. Tanto me criticando quanto me elogiando. Vai deixar lá? É extremamente anônimo. Então, quando eu chego para receber o meu PLR, por exemplo, Você tem todas as eu avaliações. tenho a minha condição de performance, que é dada por números, e aí não tem muito como fugir. E eu tenho as avaliações culturais, de como é que a empresa me vê. Legal. Não como o meu líder me vê. Então, Muito quem bom. me avalia são os outros. Você tem que andar 5. Eu tenho que andar 5. Tá aqui. 1, 2, 3, 4, 5. F3. F3, você está aqui, ó. Seu problema é tirar aqui. Eu sou competitiva, né? Então eu vou Já, passando eu tô vendo, do 2, 3 até chegar do outro lado. A empresa em que trabalha começou uma fusão com outra empresa do ramo. Mudanças nas chefias e na estrutura organizacional estão em curso. Cada área da empresa tenta provar ser mais indispensável que as outras, o clássico do mercado. Tem que provar ser mais indispensável que a outra. Agilidade na decisão, com certeza seria. Vamos ver. Gente, de novo, a gente usa as cartas que a gente tem, né? Não tem o que precisa? Se vira nos 30. Exato. Mas eu acho que para você, num momento de disputa, eu não sei se é a melhor palavra, mas existem alguns momentos, independente do quão legal seja o ambiente que a gente trabalha, que você tem sim que provar que a sua área é uma área extremamente relevante, a mais relevante. Eu, como disse, sou competitiva, então eu chego no final da semana e eu fico... Meu Deus, se a minha área não foi o destaque da semana, o que eu preciso fazer a semana que vem para ser porque eu gosto do meu nome? Eu entro na reunião e falo, meninos, não me matem do coração, falem para mim, vai, o que a gente vai fazer para subir de novo esse número? Mas eu acho que independente do tamanho da empresa que você está, em alguns momentos você precisa sim fazer o corporativo de manter a tua empresa, a tua área relevante, até para fusão, aquisição, investimento e tudo isso. Para não ser mandado embora, não ser desligado, etc. Né? Então, eu acho que a agilidade na decisão e um distanciamento no sentido de tomar decisões, eventualmente, sem o sentimento e muito mais com o racional. Acho que esse momento de fusão, aquisição, é um momento que é zero emocional. É um momento de hiperfoco mesmo, como a própria carta chama, é hiperfoco. Onde você está, onde você precisa chegar, plano, rápido e vai. Beleza. Foco. É preciso sim enxergar o problema e superar qualquer fuga negacionista, mas o foco tem que estar na solução. Beleza, joia. Então agora pode descartar as cartas, o outro problema também, e lá vou eu. Eu tô com 3, 1, 2, 3. Eu aumentei minha empresa, agora estou no nível 2, vamos ver qual é o meu problema. Todas as metas alcançadas, está tudo maravilhoso. Os rendimentos e vendas do último trimestre superaram as expectativas e você está se decidindo se investirá em uma pós-graduação ou aplicará o excedente no fundo de emergência da empresa. Depende, né? Se for na Start, de repente pode até ser, né? Vamos ver aqui. Bom, tomada de decisão. O dinheiro está ali, eu tenho que ser mais rápido para tomar essa decisão. É que é uma mistura de agilidade com um certo distanciamento, porque eu acho que eu tenho que ver o quanto que isso vai me trazer e versus o que não é melhor eu ter alguma coisa na empresa, porque hoje está tudo bem, mas de repente... Pandemia teve aí para provar, né? De novo, não tem o contexto maior aqui, mas deixa eu ver o que eu vou usar.
Ou, acho que eu vou, sabe o que eu acho que eu vou? Vou fazer uma virada em tomada de decisão. Vou usar desperdício zero. Vou botar todas as minhas habilidades no nível no nível 6 para poder trabalhar. Então, ser criativo não é ter ideias mirabolantes, é conseguir usar todos os recursos disponíveis de uma forma original. Tudo que você viveu são recursos aproveitáveis. Eu vou usar tudo aqui para tentar vencer a minha necessidade, porque se fosse eu adoro aprender mais, vencer a minha necessidade de aprimorar meu conhecimento versus a saúde da empresa. Então, acho que eu preciso de ter... Essa frase que você falou é totalmente a inovação, né? A inovação não é criar uma coisa mirabolante. É exatamente o que a gente fala todos os dias quando as pessoas dizem, preciso inovar, preciso fazer uma coisa 100% diferente. Cara, talvez você precise muito mais de uma inovação incremental. Ou fazer a mesma coisa num tempo menor, gastando menos, enfim, exato. Né? Beleza, então vamos ver agora. Tira aqui o mundo, como é que nós estamos. Indicadores econômicos positivos. O resultado dos níveis de todos os jogadores aumenta em 3 pontos. Nós estamos dando sorte, hein? Eu podia ter ido para pós-graduação ali, de repente. Vamos lá, de novo? 7. 6, 7. E3. Você passou para empresário. Isso é viável, está no meio do tabuleiro, tem umas outras, pode. Então, você já foi para empresário e já foi numa empresa de médio para grande. Vamos ver. A implementação de uma inovação gerou uma redução de 15% nos custos totais da operação principal da empresa. No programa de qualidade total da companhia, está previsto bonificações para a área que desenvolvesse projetos com resultados como esse. 2 áreas reivindicaram 100% da bonificação, pois cada uma entende ser a única autora da inovação. O diretor de uma das áreas chegou a colocar o cargo à disposição caso seu posicionamento não seja favorável para a área dele. Gente, eu juro que eu embaralhei as cartas e que a gente não combinou nada. Isso é a história da minha vida, né? Porque eu falo sobre isso o tempo inteiro. Tem a ver com PLR, tem a ver com as crenças da Startse, né? Tem a ver com a divisão de lucros, tem a ver com a própria Startse. E o que a gente mais fala para defender o PLR como modelo de negócio e o partnership, que a gente também tem, o modelo societário, é que legal, você dá 100% de bonificação para o teu cliente, para o teu funcionário quando dá certo, e quando não dá? Quando não dá, é demissão, né? Então, é fácil você querer promover inovação pensando desse jeito. Quem se arrisca? A que ponto a pessoa se arrisca? Quando ela ganhar, ela vai ganhar 3 salários. Mas quando ela perder, ela é demissão. Isso não é negócio, né? E você está falando uma coisa interessante. No mundo corporativo, a despeito de todas as falas, as missões na parede, tem muito isso. Né? Tem muito aquela coisa de eu não vou arriscar muito, porque se der errado, a culpa é minha. Mas se não der, aliás, se der certo, tudo bem, a empresa ganha. Se der errado e não tiver sido eu feito algo diferente, é o mercado. Exato. Então... Não, e você cultiva um ambiente em que os times não vão se ajudar. Por que você vai ajudar o coleguinha se é o coleguinha que vai ganhar alguma coisa e não você? Aí você está gastando o seu tempo para ajudar uma pessoa ao que invés não é... de focar Exato. Assim, eu acho que foi necessário em momentos de mercado, principalmente momento de industrialização, a gente fazer isso no passado. Mas passado, né? O mundo mudou, né? No de hoje, as pessoas não trabalham para você. Elas trabalham porque elas querem chegar em alguma coisa. E aí eu acho que é um grandíssimo desperdício de oportunidade a gente continuar jogando com as regras ainda tão piegas, passadas como essa, sabe? Tem tão tanta antigas, coisa né? aí. Perfeito. Bom, mas as cartas que você tem são essas. E aí? Eu acho que eu iria de adaptabilidade aqui, que é o jogo de cintura, o nome da carta. O jogo de cintura que é distanciamento 5, criatividade 8, que é um tópico principal, foco 4, agilidade na adesão 5 e adaptabilidade 8 também. Então, eu tenho 2 skills aí com 8, que é a criatividade e adaptabilidade. E o nome da carta, para mim, tá ótimo na resolução, que é jogo de cintura. Beleza. Vamos ver para mim agora. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Vou eu também no empresário aqui nível 3. Nós estamos juntas aqui. Uma nova tecnologia pode tornar a sua empresa obsoleta. Estudá-la e estar um passo à frente pode ser determinante para o futuro do empreendimento, mas demanda muito tempo e dinheiro. Para mim é foco. Eu teria foco, agilidade, em correr, fazer isso logo, porque se é necessário, se já está, eu estou prestes a ficar obsoleto e é determinante para o meu futuro, não importa se vai Já demandar tá dinheiro, mas é isso. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Eu tenho uma carta foco 9 e agilidade 7. É a melhor carta que eu tenho, então é o perseverante, eu vou nela. Sua mente tende a focar nos pontos de vista mais habituais. Se você está habituado a reclamar, sua mente tende a te levar para esse foco nos problemas. Porém, se você repete o treinamento de encontrar alternativas aparentemente impensáveis para qualquer desafio, sua mente também se acostuma a não desistir. Vamos nela. Vamos pro mundo! Gostei. Guerra em um país distante. O resultado dos níveis de todos os jogadores diminuiu 1 ponto. Mas nós ainda estamos ganhando, o mundo ainda está sendo legalzinho com a gente. A gente deu mais sorte do que azar até agora. E isso é uma coisa interessante. Você falou dos sinais no primeiro bloco que a gente conversou, né? Então você vê, será que essa guerra lá fora a gente não poderia ter previsto? Né? Como é que a gente poderia... Será que essa guerra vai impactar o meu negócio? Enfim. Exato. Você está onde? Você diminuiu a tua empresa. Eu diminuí. Repentinamente, o sócio investidor desistiu de apoiar a sua startup de tecnologia. Você ainda tem passagens e estadias já compradas para passar 10 dias no Vale do Silício. Aí, ó, gente! Muito bom. Eu só tenho... As minhas 2 cartas são iguais, que é visão panorâmica, que eu gosto do nome para falar de Vale do Silício, porque o Vale é realmente isso, né? Visão panorâmica. E tá como distanciamento 9 e adaptabilidade 9. Distanciamento eu descartaria aqui como habilidade fundamental, mas adaptabilidade sem dúvida. Criatividade 6, foco 2, agilidade na decisão 4. O fato é, se eu tivesse 10 dias no Vale do Silício, eu ia entrar em todos os sites de meetups e eventos que tem e aproveitar os 10 dias, já que eu paguei a passagem e hospedagem. E não ficar chorando sobre o leite. Exato, para fazer o máximo de contato possível, que muito possivelmente é uma outro investidor lá bem melhor, inclusive. Legal, vamos lá. 6. Onde é que eu tô? É esse, né? Esse é o meu. É esse aqui. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Minha empresa cresceu. Vou pôr 4 aqui, ó. Nossa, sua empresa alcançou a capacidade econômica de incorporar operações de concorrentes. Isso levará a companhia para novos patamares de rentabilidade, mas demandará ainda mais do seu tempo e energia. Você já vem querendo há anos aumentar o seu tempo livre para fazer o que gosta. Sua principal concorrente também demonstra capacidade econômica de incorporar essas operações. Você precisará tomar uma decisão rápida ou perderá essa oportunidade. Uau! Bom, querer mais tempo livre. Eu também só tenho a mesma... Nós também temos a mesma carta aqui. Ágil e preciso. Eu acho que aqui eu vou precisar de muito distanciamento para que eu consiga tomar a melhor decisão, focada tanto no momento quanto no contexto que eu me coloco, que eu gostaria de ter mais tempo livre. Então, eu acho que aqui eu precisaria muito de distanciamento. E é a menor nota que eu tenho aqui, 2. A maior nota que eu tenho é foco e agilidade na decisão. Que eu acho que aqui é aquela coisa, eu não tenho outra alternativa. Mas, para mim, seriam as piores skills para eu tomar dessa decisão. Então, já que eu não tenho outra situação, eu vou focar naquilo que vai gritar mais no momento, se é uma questão do tempo livre, se eu estou com saúde, se eu não estou, e tomar essa decisão rápida para passar logo por esse momento, porque é o que eu tenho. Bom, vamos tirar o mundo para a gente finalizar essa jogada. Salto na evolução tecnológica global. O resultado dos níveis de todos os jogadores aumenta em 2 pontos. Nós ainda saímos ganhando com o mundo. Recuperamos. Bela, eu queria muito te agradecer por você ter estado aqui comigo. É uma honra. Você sabe disso, eu admiro você demais. Ainda mais vindo diretamente dos Estados Unidos agora. E eu queria te pedir, deixa teu recado, um conselho, uma dica, fala da Startse, o que você quiser, a câmera e o tempo é seu. Eu acho que eu acredito pouco na história de ter soluções mágicas para negócio. E o recado que a gente passa na Startse, a ideia que a gente tem na Startse, a ideia que eu levo para a minha vida todas as vezes que eu vou conversar com um empresário ou com um executivo,
que é: ninguém vai te falar o que você tem que fazer. O que você tem que fazer, seja na Start ou seja em qualquer outro lugar, é acessar o máximo de conteúdo, de repertório, para na hora que você chegar para tomar a decisão e sem tempo, você tenha efetivamente aonde buscar. Uhum. Você conhece a tua empresa, você conhece seus funcionários, sendo executivo ou sendo empresário. O que você precisa é acessar repertório, sinais, entender o que o mundo literalmente está fazendo hoje, o que vai fazer daqui a pouco, o que fez ontem, e traduzir isso de uma forma que condense em repertório para você tomar a melhor decisão. Então, o que eu acredito muito é: tá ótimo, que bom, tem oportunidade de melhorar então, porque se tá ótimo, ainda tem coisa para fazer. E tem tempo, né? Porque tá ótimo. Com certeza. Se tá ruim, maravilhoso. É realmente em mar turbulento que as coisas andam. Então, para mim, é sempre a oportunidade de olhar e ir atrás de conhecimento e repertório para conseguir Obrigada. transformar. Gente, não preciso dizer como é que é gostoso estar aqui com a Isabela e pegar tudo que ela tem para trazer. E com certeza eu ainda vou trazê-la de novo aqui, porque tem muito mais coisa e ela vai estar fazendo outras coisas diferentes daqui a um tempo. Eu agradeço a sua companhia, reitero que a gente está aqui à disposição. Mande seus comentários, suas críticas, seus feedbacks. Mande também aqueles assuntos que você gostaria que a gente trouxesse aqui para que possa transformar e melhorar a sua vida. Até o próximo Dômitor, aqui pela Rede Vivax de televisão.